Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas de jogos que vão acontecer nessa quarta-feira. Pois é, quarta-feira temos Libertadores, né? Jogo de volta. Vamos já então para a tela? Tá aí Palmeiras e Botafogo, a gente está conferindo aqui no site de apostas Leon, Leonbet, que é um site muito completo, tá? Tá com a gente há uma semana aí mais ou menos. Eu tenho gostado bastante, cara. Ele tem todas as opções em esportes, tá? Você vê essas abas aqui, ó, do lado, tem os mercados principais, handicaps, totais, primeiro tempo, escanteio, jogador, tem tudo, cara. Então, se você ainda não tem conta, usa esse QR Code, já abre por esse link, tá bom? Se você está assistindo do celular, não consegue pegar o QR Code, vai na descrição desse vídeo lá no YouTube que tem o link, é só clicar e já abre a conta através do link, combinado? Beleza, vamos então ao que importa, esse jogo Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 2-1, né? Lá no Rio de Janeiro e agora precisa vencer de qualquer jeito para não ser eliminado da Libertadores. O Botafogo jogou melhor o jogo de casa, né? Mereceu essa vitória na primeira partida. Quando o Palmeiras joga na sua casa, no Allianz Parque, é um time muito forte, dificilmente não consegue vencer, principalmente nas competições mata-mata. O estádio vai estar lotado e o time costuma crescer bastante nessas condições. Nossos especialistas enxergam um favoritismo para o Palmeiras neste jogo, mas ao mesmo tempo acreditam que o Botafogo está passando por uma fase excepcional, né? Inclusive está vindo de uma goleada em cima do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Portanto, acha melhor a gente não se arriscar no mercado de resultado para esse jogo. Você vê que o Palmeiras está aqui com favoritismo para 1,83, mas nosso especialista acredita que não vale a pena a gente ir em resultado. Então vamos dar duas dicas. A primeira é no mercado de gols, tá bom? Confiando que os ataques estão indo muito bem dos dois times, né? Lembrando, o jogo de ida foi 2-1 e aí o Botafogo teve esse jogo em cima do Flamengo. O Palmeiras ganhou do São Paulo também por 2-1, ou seja, estão fazendo bastante gol. Então a gente vai no acima de 1,75 gols, tá bom? Acima de 1,75 gols é asiático. Vamos ver aqui. Total asiático. Acima de 1,75 gols, ó, 1,53. Pois é, o Leão tem todas essas opções, cara. Tem os handicaps de 1,5, tem os handicaps de 1 e 2, que são os redondos, e tem esses quebradinhos, os asiáticos, de 1,75, 1,25, tá bom? Eu vou explicar aqui o que quer dizer esse 1,75, pessoal. É como se metade do dinheiro que você colocar tivesse no acima de 1,5 e metade tivesse no acima de 2, tá bom? Então, 1,75 fica bem no meio dessas duas apostas. Então, supondo que você colocou R$ 100, é como se R$ 50 fosse no acima de 1,5 e R$ 50 no acima de 2 gols. O que precisa acontecer, gente? Precisamos ter 3 gols na partida para a gente ganhar. Por quê? Porque a gente está no acima de 2 e no acima de 1,5. Então, o acima de 3 ganharia essas duas apostas. Se tiver exatamente 2 gols, né? Se tiver só 2 gols, se for 1-1, por exemplo, aí essa aposta que está no acima de 2 é devolvida, a gente não ganha nem perde. E a do 1,5 a gente ganha, ou seja, a gente vai ganhar metade do dinheiro. Se só tiver um gol, aí a gente perde as duas, né? A gente perde a aposta inteira porque não teve nem 1,5 e nem 2, tá bom? Se você tiver dúvidas, deixa no vídeo que a gente sempre está lendo os comentários e respondendo para vocês. Então a primeira dica, acima de um gol e 75. Eu já expliquei o que funciona isso daí. A outra dica, a gente acredita que vai ser um jogo tenso com a possibilidade de ter um número alto de cartões. Nossos especialistas acreditam na linha acima de 4 cartões e meio amarelos, tá bom? Então, acima 4,5 cartões amarelos. Se você tiver no site que você usa a opção de cartões asiáticos, ou seja, o número redondo, acima de 5 cartões vale a pena, tá bom? Porque se tiver exatamente 5 e não tiver 6, aí o dinheiro é devolvido, você não ganha, mas não perde também. No primeiro jogo, tivemos 7 cartões amarelos, tá bom? 7 cartões amarelos e agora é um jogo que pode ser a eliminação do Palmeiras ou do Botafogo, ou pode ir para os pênaltis. Então, acreditamos aí em acima de 4 cartões e meio, tá bom? Aqui só para vocês verem, a gente tem, vamos ver aqui, ó, todos os mercados, vamos ver se a gente acha aqui os cartões. Tem mais ou menos de 6
e mais ou menos de 6,5, ou seja, já estão imaginando uma linha alta de cartões, né? Tem aqui os cartões do primeiro minuto, tem várias opçõezinhas aí. Cada site vai apresentar de uma forma, tá bom? Eu estou pondo todos os mercados aqui. E aqui é o total de gols, né? A gente tem jogadores, você vê aqui, ó, quem vai marcar por cada time. Tem bastante opção legal, viu? Muita opção legal aqui no Leonbet também de primeiro tempo e segundo tempo, tá bom? Quem vai vencer, o handicap do primeiro tempo, dupla chance do primeiro tempo, tem todas essas opções. Beleza, galera? Vamos então para outro jogo, vamos para a Copa Sul-Americana. A gente tem o Fortaleza e o Rosário Central. Deixa eu mudar aqui para a Copa Sul-Americana. Esse jogo aqui, ó, Fortaleza e Rosário Central. O Fortaleza conseguiu sair com um empate, né, do jogo fora de casa. O jogo foi lá na Argentina, foi empate. Então, o Fortaleza precisa de uma vitória simples em casa para garantir essa classificação. Quando joga em casa, o Fortaleza costuma ir muito bem, domina seus adversários, entra sempre de forma bastante ofensiva e quase sempre consegue a vitória. O Rosário Central é um bom time, né? Vai usar todo aquele estilo argentino na Libertadores para atrasar o jogo, tentar aproveitar um erro do Fortaleza para marcar um gol e se segurar ali com essa vitória, já que na primeira partida foi 1-1. A gente acertou essa aposta na semana passada, tá? A gente falou que esse jogo ia ter menos do que 2,5 gols, foi 1-1, tivemos 2 gols. A gente acredita aqui na vitória do Fortaleza, tá bom? Então vamos ver, olha, tá pagando 1,67 na vitória do Fortaleza. Essa vai ser a nossa dica principal. Para quem acha que pode acabar rolando um empate, que o Rosário Central vai segurar esse jogo, tentar levar para os pênaltis, tem aqui o empate anula aposta, e paga muito menos, né? Olha, 1,25, você pode fazer uma dupla, combinar com outra aposta, porque 1,25 é bem baixo, né? Mas aqui você ganha se o Fortaleza vencer, e caso dê uma zebra e dê empate, você não vai perder aqui, sendo o empate anula aposta, né? Você recebe o dinheiro de volta, tá? É a mesma coisa que o draw no bet. Então, nossas dicas ficam então para a vitória do Fortaleza, e se você tem um pouco de receio aí, acredita que o Rosário deve conseguir segurar o ímpeto aí do Fortaleza, tem esse draw no bet, tá bom? Tem outro jogo da Sul-Americana, que é o Independiente Medellín. Vamos procurar esse jogo aqui. Tá aqui, Independiente Medellín, da Colômbia, contra o Palestino, do Chile, tá bom? A gente vê aqui, olha, 1,73, favoritismo pro Medellín. É outro jogo de volta, onde também tivemos empate no primeiro jogo. Lá no Chile, o Palestino conseguiu só um empate, foi 2-2, tá? 4 gols no jogo, um jogo bastante movimentado. O Independiente Medellín agora joga em casa por uma vitória simples e é um melhor time, tá bom? No papel, o Medellín é um time melhor do que esse Palestino. A gente acredita que jogando em casa, eles têm mais chance de vencer. Então, a primeira dica é a vitória do Independiente Medellín, está pagando 1,73. Essa vai ser a nossa primeira dica. A outra dica, a gente acredita numa partida com um bom número de gols, né? Lembrando, acabei de falar que a primeira partida foi 2-2, e como qualquer gol aqui nesse jogo vai abrir, né? Porque o time vai ter que partir com tudo para cima, seja o gol do visitante palestino, seja o gol do Medellín em casa, o outro time vai ter que correr, porque é o último jogo, é a eliminação se estiver perdendo, né? Então, a gente vai no acima de 1,75 gols. Vamos dar uma olhada, então, no totais, né? Total asiático. Acima de 1,75, que eu expliquei no começo do vídeo, o que quer dizer, né? Metade do seu dinheiro está acima de 1,5, metade do seu dinheiro está acima do 2, tá? É para ter 3 gols no jogo, a gente ganha a aposta inteira, tá? Se tiver 2 gols, a gente ganha meia aposta, e se tiver 1 gol ou menos, a gente perde toda a aposta, tá? Em resumo, é isso. Então, acima de 1,75 para essa partida. Vamos dar uma olhada agora no futebol feminino, né? O futebol feminino não costuma abrir muito antes da rodada, né? Vocês já estão acostumados, eu sempre falo isso. Vamos ver se a gente acha aqui, porque é a última rodada, né? Aqui, ó, Série A1 feminino, tá? Como é a última rodada, os jogos já estão definidos, né? Todos os jogos às 15 horas, ou seja, às 3 da tarde, nós faremos uma live, o Léo Fontes narrando,
e o Fábio Ricardo, que é especialista em futebol feminino, vai estar comentando e dando as dicas de toda a rodada, ou seja, não só do jogo que estiver narrando, mas dos outros jogos. Por quê? É a última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e 8 times avançam para os playoffs, tá bom? O primeiro vai jogar com o oitavo, o segundo com o sétimo e por aí vai. E os outros estão fora dessa fase final e teremos os times rebaixados. Então, essa última rodada, para alguns times, é rodada de vida ou morte para entrar nos playoffs ou para não ser rebaixados. Então, é muito legal, olha só, todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo, e a primeira dica que a gente vai dar é o Corinthians contra o Kinderman, tá bom? Esse jogo aqui, ó. Corinthians contra o Kinderman. Olha, tá pagando 1,03, o Corinthians, né, vocês sabem, é considerado o melhor time do Brasil no futebol feminino, e o Kinderman tá sendo um dos piores, né? Então você vê que aí a chance, com certeza, é a vitória do Corinthians. Mas o que vai influenciar? Bom, é o seguinte, os últimos 4 times são rebaixados, como eu falei. Este jogo não vale nada para ninguém. Por quê? O Kinderman já está rebaixado, ele está entre os 4 últimos e não tem como sair. Ele tem uma das piores campanhas de todo o Campeonato Brasileiro. O Corinthians já está em primeiro lugar, não tem como ficar nem em segundo, ou seja, ele já está garantido no primeiro lugar também. Mas o que deve acontecer? Ele deve usar esse jogo para dar ritmo e entrosamento às suas jogadoras, né? As jogadoras do Corinthians, muitas delas estavam na seleção brasileira nas Olimpíadas e estão voltando agora. Então vai usar esse jogo para dar ritmo, né? O nosso especialista sabe disso, acha que não vai ser assim, o jogo não vale nada, então não vai querer ganhar. Não, o Corinthians costuma golear os times, principalmente um time como o Kinderman, tá bom? O Corinthians, por exemplo, perdeu a última partida de 7-2 para o Cruzeiro. Por quê? Porque colocou o time reserva e tomou essa goleada e não fica bem, né? Fica meio ruim para a imagem do time. Então, já tiveram críticas para o treinador nas redes sociais e se tiver um resultado ruim contra um dos últimos times aí já rebaixados, vai ser ruim para esse começo antes dos playoffs. Então, o time vai levar esse jogo um pouco mais a sério. Vai poupar algumas jogadoras? Sim, pode ser que faça umas substituições, mas vai entrar focado para ganhar este jogo. Por isso, a dica principal é que o Corinthians ganhe desde o primeiro tempo. Vamos procurar, então, essa dica aqui. A gente acha aqui embaixo, tá? No primeiro tempo, jogo integral. Isso daqui fica como apostas principais. Não tá. Ainda não abriu, acho. Então, gente, aqui ó, todos os mercados. Não abriu ainda essa aposta, tá bom? Essa aposta costuma abrir mais perto do jogo, tá bom? Como eu estou gravando aqui um dia e meio antes, não abriu. Mas vai estar aqui em todos os mercados, né? Para ganhar no primeiro tempo e no jogo total, halftime / full time é a dica, tá? Se você olhar aqui, só tem o primeiro tempo, né? Então, você pode pôr o Corinthians para ganhar o primeiro tempo, pagaria 1,30, né? E tem só o segundo tempo, ainda não abriu os dois, tá bom? Mas vai abrir primeiro tempo / jogo completo, tá bom? Essa é a dica para essa partida. Vamos dar uma olhada em outro jogo. Esse jogo aqui é um pouco mais emocionante em termos de definição, né? É o Flamengo contra a Ferroviária. São grandes times desse Brasileirão e a Ferroviária está na segunda colocação atrás do Corinthians, já está classificada para os playoffs. Mas pode ser que perca essa segunda colocação, né? Ela não consegue chegar em primeiro, mas ela pode cair para terceiro. Então, como ela enfrenta o sétimo colocado, se ela ficar em segundo, e se ela ficar em terceiro, ela enfrentaria o sexto colocado, né? A Ferroviária vai querer um bom resultado aqui, pelo menos um empate. Já para o Flamengo, é um jogo de vida ou morte. Por quê? Porque o Flamengo está na 8ª colocação, ou seja, o Flamengo está se classificando, mas pode ser ultrapassado nessa última fase e ficar fora dos playoffs. Então, caso perca o jogo, fica fora dos playoffs. Então, a gente acredita num jogo movimentado, uma partida com gols. A primeira, acima de 2 gols e meio, tá? Então, olha aqui, ó, acima de 2 gols e meio, você vê que paga muito, gente, 1,91, tá? Acima de 2 gols e meio. Se você não quer arriscar tanto, ou seja, para ter 3 gols no jogo, vai no acima de 2, já paga quase 1,50, olha só, 1,47
e você ganha se tiver 3 gols ou mais, mas se tiver 2 gols exatamente, se for 1-1 ou 2-0, você não vai perder aqui nem ganhar, vai devolver o seu dinheiro, tá bom? Mas a gente acredita no jogo para 3 gols. Claro que se tiver só um gol ou nenhum gol, aí você perde tanto no acima de 2 quanto no acima de 2,5. Mas eu acabei de explicar, o Flamengo precisa assegurar essa vitória. Na verdade, ele não pode perder, porque aí ele pode ser ultrapassado e ser eliminado já antes da fase dos playoffs, tá bom? Então essa é a primeira dica, acima de 2,5 gols. A segunda dica é o Flamengo draw no bet. Então o empate anula a aposta, ou seja, não abriu aqui ainda, o empate anula a aposta, tá? Vai abrir aqui, ou seja, o Flamengo para vencer também, mas caso haja empate, que devolva a aposta. Vai pagar menos que esse 1,85, mas como a gente acha que o Flamengo tem maior motivação para ganhar o jogo, né? Porque ele sim pode ficar fora aí dos playoffs, a Ferroviária já está ou em segundo ou em terceiro colocado, a gente acredita que o Flamengo deve dar um sangue extra aí nesse jogo de vida ou morte, tá bom? O dupla chance está pagando 1,20, aqui você ganharia no empate ou no Flamengo, mas a gente sugere o DNB, empate anula aposta, draw no bet, que vai pagar mais. Não abriu ainda, tá bom, gente? Mas eu mostro para vocês mesmo assim. Vamos ver outro jogo? Eu falei a rodada inteira, né? Tem esse jogo aqui, ó, Atlético Mineiro e Palmeiras. Aqui, qual que é a situação? Bom, o Atlético Mineiro foi uma das maiores decepções desse campeonato feminino, né? Teve um investimento muito baixo para o time feminino, não teve boas contratações e montou um time muito ruim, que já estava claro, há muito tempo a gente está falando que seria rebaixado. Esse time chega para a última rodada em último colocado, então já está rebaixado o Atlético Mineiro, e só tem 1 ponto em todo o campeonato, ou seja, perdeu todos os jogos, menos um, teve um empate e nenhuma vitória, o Atlético Mineiro. O Palmeiras já está entre os 8 melhores classificados para o playoff, mas se ganhar esse jogo, pode subir na tabela, ou seja, pode ser que ganhe o mando de campo e um cruzamento com o adversário mais fraco. Então, o Palmeiras tem interesse em ganhar, sim, esse jogo. E aí, a dica vai ser a mesma que a gente deu para o Corinthians. Como é muito favorito, você vê aqui, ó, 1,10, a dica vai ser intervalo / final do jogo. O half time / full time, ou seja, o Palmeiras para ganhar o primeiro tempo e ganhar a partida. Ainda não abriu, você vê que só abriu o handicap, né? Eu estou gravando isso aqui cedo ainda e ainda não abriram. Ó. Você vê que esse jogo aqui tem menos opções do que os outros, mas vai abrir, você fica esperto que vai abrir essa aposta assim, tá bom? Então, o Palmeiras para ganhar o jogo, o primeiro tempo e o jogo completo. Outro jogo que temos times grandes aqui, com uma situação interessante, é o Internacional de Porto Alegre contra o Santos. Internacional e Santos, a gente já vê que já tem mais opções aqui, ainda não tem todas. Aqui é um dos times que mais surpreendeu nossos especialistas, do ponto negativo, né? O Internacional. Tudo bem que a gente falou do Atlético Mineiro, mas o Internacional também decepcionou. Por quê? Porque é um time bom, com grandes jogadoras, mas fez um campeonato muito abaixo do que se esperava. O Internacional vem se recuperando nas rodadas mais recentes e chega nesse último jogo precisando ganhar e torcendo para outros resultados, né, para conseguir ficar entre os 8 melhores. Ou seja, o Internacional não está nos playoffs, precisa vencer o Santos e precisa torcer para os outros jogos terem resultados que ajudem aí o Internacional. O Santos tem uma outra situação curiosa, né? Sempre foi uma potência do futebol feminino e esse ano a gente já falou isso todas as vezes, né? Perdeu muito investimento, patrocínio e orçamento para fazer contratações e montar um time bom. Por quê? Porque o Santos, do time principal masculino, foi rebaixado, né, para a Série B e o clube perdeu um pouco do dinheiro, né, que iria receber esse ano. E aí descontou, né, no time feminino, tirou um pouco da verba do time feminino. E aí o que acontece? Vai culminar com o rebaixamento do time. Então, além de estar na Série B no masculino, vai cair para a Série B no feminino. A gente falou bastante sobre isso e acreditava que o Santos seria rebaixado, tá? Já está rebaixado o Santos, não tem como escapar. O Inter, como falamos, é um time melhor, está jogando em casa e precisa dessa vitória para passar para os playoffs.
Por isso, você vê que está favorito aqui, né? Bem favorito o Inter. A primeira dica é vitória do Inter, está pagando pouco, 1,25. A outra dica é que essa vitória seja de 2 gols de diferença, ou seja, o handicap menos 1,5 pro Inter, tá bom? Então aqui, ó, time 1 menos 1,5, aí sim paga melhor, ó, 1,73. Então fica essa opção aí, ó, menos 1, que paga 1,38, ou menos 1,5, que paga 1,73, ou seja, para o Inter ganhar de 2 gols de diferença sobre o Santos, que já está rebaixado, não tem nem muito interesse nesse jogo, né? O Inter sim precisa dessa vitória de qualquer jeito. Beleza, pessoal? Eu vou agora preparar a nossa tela aqui para o tênis. A gente tem mostrado para vocês bastante dicas de tênis e nós vamos para mais uma. Deixa eu só preparar aqui. Nós temos vários torneios rolando e nós vamos pegar aqui o qualifier do US Open. Então, deixa eu procurar aqui para vocês o tênis. Ó, vou pôr aqui na tela para vocês verem, né? Não está vendo aqui, mas em cima ali das ligas, você escolhe os esportes, tá bom? Então, eu vou pôr aqui tênis e vai aparecer aqui, ó, US Open, tá bom? Tá vendo? Os qualifiers para o US Open. E nós vamos pegar um jogo de um brasileiro. Vamos procurar aqui. Aqui, João Fonseca contra Calvin Hammery. O brasileiro nosso especialista gosta do João Fonseca, né? Ele considera que, enfim, finalmente nós brasileiros temos aí um tenista espetacular para torcer a favor, né? Desde Tomás Bellucci, que não aparece um tenista com o potencial para chegar nos top 20. E o João Fonseca tem condição, segundo o nosso especialista, de chegar longe no tênis mundial, tá bom? Na estreia, ele venceu de virada o cabeça de chave Lucas Klein, né? Jogando um tênis muito versátil. Agora, ele vai enfrentar Calvin Hammery. E a nossa dica vai ser que ele vença essa partida, tá bom? O Lucas Klein, que perdeu na primeira rodada para o João Fonseca, era um adversário mais experiente, e o João Fonseca conseguiu encontrar e variar o jogo aí para essa vitória, tá bom? O Calvin Hammery nunca figurou entre os top 100 da ATP, ou seja, é um jogador também que nunca figurou muito bem, então o brasileiro deve ganhar aí bem essa partida, principalmente porque estreou muito bem, tá? Tá pagando pouco, quase 1,30, você vê aqui 1,28 na vitória do João Fonseca, está abaixando, né? Tava maior quando a gente preparou essa dica, está caindo, ou seja, muita gente aí acreditando no João Fonseca, apostando nele, e as casas de apostas começam a derrubar essa aposta. Vamos dar uma olhada no feminino, né? Vamos para o WTA de Monterrey. Então, a gente pega aqui, ó, WTA, né, de Monterrey, no México. E nós vamos pegar esse jogo de Emma Navarro aqui, ó. Camila Osório contra Emma Navarro, né? A Emma Navarro é uma tenista americana que está fazendo o seu melhor ano na WTA, né? Nos últimos torneios, ela geralmente só tem perdido para as jogadoras que chegam na final, né? Ela está perdendo para as finalistas, né? Ela está cruzando aí com jogadoras que estão muito bem. Diante da colombiana Camila Osório, que é uma jovem jogadora, a Emma Navarro tem tudo para conseguir uma vitória tranquila na quadradura, né, que rola lá em Monterrey, no México. A Osório está voltando de uma lesão, ela teve em Wimbledon durante um jogo contra a brasileira, a Bia Haddad, e não deve ter ritmo para segurar a americana. Então, a dica aqui é que a Emma Navarro ganhe por 2-0, tá bom? Então, você vê que a vitória só paga 1,24 e nós vamos para aqui, ó, pontuação correta. É o total exato do jogo, 2-0, ou seja, para Emma Navarro ganhar de 2-0. Está pagando 1,67, tá? Ele aparece aqui como pontuação correta ou resultado exato em alguns sites. 1,67, vitória de Emma Navarro por 2-0, tá bom? Vamos voltar para o qualifying para mais um jogo entre os homens, né? É o Yuri Rodionov contra o Chun-Sin Cheng. Vamos ver aqui, então. A análise aqui é o seguinte. Primeiro, eu já vou falar, né? A vitória do chinês, né? O Cheng. Vamos ver, tá pagando
1,57. Então, a dica vai ser vitória do chinês a 1,57 e vamos explicar o contexto aqui, né? Nos últimos 9 jogos do Rodionov, ele só venceu 1, ou seja, perdeu 8 jogos e venceu 1 nos últimos 9. E foi justamente a estreia aqui desse US Open. Ele estava vindo de 8 derrotas seguidas, todas as estreias dos torneios que estava participando, praticamente jogando torneios menores, apenas os Challengers, e perdendo sempre na estreia, né? Já o chinês, o Chun-Hsin Cheng, ele é cabeça de chave desse qualifier, né? Ele fez uma final no Challenger esse mês e no fim de julho chegou nas quartas de final de um torneio da ATP, em um MAG, tá bom? O austríaco é o número 200 do mundo, né? O Rodionov não está jogando muito bem, como a gente falou, apesar dessa última vitória aqui que passou para essa segunda fase, está com muita falta de confiança e provavelmente não vai conseguir ir bem contra o Cheng, que é de Taipei, na verdade, tá bom? Ele é de Taipei, né, da Taipei chinesa, que venceu um jogador muito experiente na sua estreia, que foi o Benoit Paire, tá? Então, o chinês, né, de Taipei venceu esse seu qualifier nessa estreia, um jogador bem mais experiente aí do que o Rodionov. Então, vitória do Cheng por 1,57 fica sendo essa a dica. Beleza, galera? Falamos então de futebol, falamos do futebol feminino, falamos do tênis e com isso a gente encerra o BetBox Tips de hoje. Fica ligado, às 3 da tarde faremos a rodada ao vivo com narração e comentários do futebol feminino. 3 da tarde, a gente espera vocês, tá bom? Siga nossos canais, @BetBoxTV, no YouTube, no Instagram e em todas as redes sociais. E eu venho com mais dicas amanhã. Tchau, tchau.